Ele dá uma maldição para Satanás, mas ele dá a esperança para Adão e Eva. Isso está em Gênesis 3,15, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, os seres humanos perderam o livre-arbítrio como eles tinham. Eles seriam dominados por Satanás. Mas Deus devolve parte do livre-arbítrio deles quando Deus coloca uma inimizade entre Satanás e os seres humanos. Né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Veja, não fala descendente no plural, o descendente de Adão e Eva, né? Fala no singular. Ou seja, a descendência da serpente, os ímpios, os maus, seriam inimigos, assim como Satanás, do descendente da mulher, no singular. E agora você vai entender quem é esse descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, isso aconteceu na cruz. Quando Satanás consegue levar Cristo a ser torturado na cruz, isto equivaleu a serpente ferir o calcanhar do descendente da mulher. Lembra, descendente no singular. Mas quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente. Então aqui, Adão e Eva recebem, né, o que os teólogos chamam de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a primeira menção ao evangelho. Eva aprende, juntamente com Adão, que um descendente dela iria um dia esmagar a serpente, Satanás. E que eles poderiam sim ter esperança. Porque em Gênesis 3,15 Deus disse qual seria o destino da serpente, qual seria o destino de Satanás. Mesmo que ele ferisse o calcanhar de Jesus, Jesus teria a vitória final sobre ele. E Eva teve essa esperança. Adão e Eva não morreram sem esperança. Eles morreram com esperança. Eles tentaram salvar-se, entre aspas, do próprio jeito. Quando eles pegaram folhas de figueira e fizeram cintos para si, eles tentaram resolver o problema da nudez, que foi resultado ali do pecado, para eles perderem a glória divina. Eles tentaram resolver o problema à própria maneira deles, uma espécie de salvação pelas obras. Mas Deus mostrou que eles não poderiam resolver o problema deles. Deus sim. E Gênesis 3 diz que Deus fez vestimentas de peles. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus mostra aqui o seguinte: eu posso solucionar a nudez de vocês. Eu posso resolver o problema de vocês chamado pecado, não vocês mesmos, né? E para que essas peles fossem feitas, nós podemos deduzir que um animal teve de ser sacrificado. Então é bem provável que Adão e Eva tenham feito o primeiro sacrifício que apontava para Jesus. Como diz João 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossos primeiros pais tiveram que entender que para eles serem salvos e serem revestidos com as peles da justiça de Deus, alguém deveria morrer no lugar deles. E eu quero finalizar lendo para você outro texto que mostra, né, o destino final da serpente de Satanás. Eu vou ler para você Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Lembra-se da promessa de Gênesis 3,15? A serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher.
e o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, feriria a cabeça da serpente. Quando Cristo voltar, isso já se cumpriu em parte, quando Cristo vence a morte. Colossenses 2,14 diz, né? E 15, Cristo expôs os principados e potestades à vergonha, à ignomínia, né? Quando ele ressuscita. Então, em parte, isso já aconteceu. E de forma definitiva, isso vai acontecer após o milênio. O destino de Satanás, de acordo com Mateus 25:41, é o lago de fogo. Ele e os seus anjos. Eles serão castigados no lago de fogo, proporcionalmente à impiedade deles. Isso significa que eles vão queimar mais tempo do que outros. E depois, de forma definitiva, como diz Romanos 16:20, depois desse castigo, que é mencionado também em Apocalipse 20, verso 10, Romanos 16:20 diz que Satanás será esmagado, ou seja, uma linguagem que significa aniquilação. Ok? Então hoje nós estudamos sobre o capítulo mais triste da Bíblia, que é Gênesis 3. Mas nós vimos que apesar de ser o capítulo mais triste, também é um capítulo da esperança. Porque no verso 15, Deus apresenta pela primeira vez o Evangelho. A salvação por meio de Cristo, do descendente da mulher, e ao mesmo tempo em que ele dá esperança a Adão e Eva, ele promete que Satanás, aquele que se utilizou da serpente como médium, o destino final dele será a destruição. E assim o pecado e o seu originador deixarão de existir. E aí nós poderemos recuperar o Éden perdido. E de acordo com Apocalipse 22:2, voltaremos a comer da árvore da vida, cujo acesso nossos primeiros pais perderam.